Prezado internauta, estamos iniciando mais uma catequese com Santo Agostinho, a catequese sobre os últimos passos de Jesus narrados por São João. Como eu disse ontem, nós tomamos como ponto de referência para a nossa reflexão, ou melhor, como conteúdo para a nossa reflexão, nós tomamos o comentário de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. E nós também lembramos que esses discursos que foram proferidos ou então ditados por Santo Agostinho, ele escreveu do ano 406 a 421. 15 anos, mais ou menos, ele demorou para escrever. É claro que eram discursos que ele fazia ao povo, e por isso que esse tempo longo. Além do mais, ele teve que interromper para escrever outras obras, porque de 406 a 421, ele não escreveu só comentários sobre João, ele também escreveu outras obras, além das suas preocupações pastorais. Eu lembro também que Santo Agostinho nasceu em Tagaste, na Argélia, no ano 354, e morreu como bispo de Hipona no ano 430. Então nós estamos percorrendo os últimos passos de Jesus, tentando compreender a mensagem do evangelista João através de Santo Agostinho. E hoje nós vamos tratar da unção de Betânia, a unção de Jesus em Betânia, e que está no Evangelho de São João 12, do 1 ao 11. Diz São João: ora, estava próxima a festa dos judeus, e muitos daquele país subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Procuravam então Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que pensais vós de não vir ao dia da festa? Enquanto isso, os pontífices e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, a fim de o prenderem. 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde morrera Lázaro, que Jesus ressuscitou. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus, limpou-lhes com seus cabelos, e a casa encheu-se do cheiro de bálsamo. Disse então um dos discípulos, Judas Iscariotes, que o havia de entregar: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, trazia o que nela se colocava. Então Jesus lhes disse: deixai que ela guarde isto para o dia da minha sepultura, porque sempre tendes pobres convosco, mas a mim não me tendes sempre. Uma grande multidão de judeus soube logo que ele estava ali, e foram não somente por causa de Jesus, mas também por verem Lázaro, a quem ressuscitou dentre os mortos. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes planejaram também matar Lázaro, porque muitos, por causa dele, separavam-se dos judeus e acreditavam em Jesus. Este é, portanto, o texto de São João, capítulo 12, de 1 a 11, que é a unção de Jesus em Betânia. Então nós queremos agora perguntar a Agostinho qual o significado dessa unção, sobretudo para a nossa vida cristã. O que isso significa para Jesus e o que isso significa para cada um de nós. A unção de Jesus em Betânia. Conforme nós acabamos de ler, o texto diz que Maria, a outra irmã de Lázaro, tomou uma libra de bálsamo de nardo puro. O texto diz de grande preço, é um detalhe, ungiu os pés de Jesus e limpou-lhes com seus cabelos. Nós estamos usando um texto um pouco antigo que diz limpou-lhes, mas muitas vezes a gente vê enxugou-lhes. Então limpou-lhes com seus cabelos
e a casa encheu-se do cheiro do bálsamo. Agostinho diz assim, ao começar a reflexão sobre o Evangelho de João, Agostinho diz assim: ouvimos o fato, procuremos o mistério. Ou seja, vamos procurar nesse texto o que está escondido. Vamos procurar nesse texto aquilo que às vezes aquilo que a gente consegue ver só com os olhos da fé. Por isso que Agostinho diz aos seus leitores: ouvimos o fato, a unção em Betânia. Vamos agora procurar o significado para a nossa vida cristã. Maria unge os pés de Jesus com bálsamo precioso. Agostinho vê em Maria a alma fiel, a alma devota, a alma daquela pessoa que busca Deus, que procura a verdade. Então, é como se Maria representasse aquela, vamos dizer, todas as pessoas de boa vontade que buscam a verdade. Por isso que ele diz, alma fiel. E vai ungir os pés de Jesus com bálsamo precioso. E Agostinho vai encontrar duas virtudes em Maria, a da justiça e a da fé. Ele tenta explicar o significado desse gesto de Maria, tomando como referência essas duas virtudes, a justiça e a fé. Por quê? O texto diz que Maria tomou 1 libra de bálsamo de nardo puro. Libra indica equilíbrio. Libra indica peso devido ao justo. Libra indica justiça. É como se Agostinho dissesse assim: Maria, uma alma fiel, uma alma justa, porque fez justiça a Jesus, porque só Jesus merecia receber esse gesto, essa afeição, essa atitude, esse comportamento de Maria, que é lavar os pés de Jesus. Então, Libra aqui para Agostinho indica medida correta. Ou seja, Maria, ela teve uma atitude correta, não poderia ter outra atitude. Esse é o significado de justiça. E também o texto diz aqui, bálsamo de nardo puro. Puro, gente, em grego, a palavra puro em grego é pistikes. Pistikes remete a uma outra palavra, pistis, que em grego é fé. Então dizer bálsamo de nardo puro é como se dissesse, segundo Agostinho, bálsamo de nardo autêntico. E autêntico, fé, correto, justo. Por isso então que Agostinho encontra nessa atitude de Maria essas duas virtudes, a justiça e a fé. Maria é uma mulher justa e o justo vive da fé, ou pela fé. A vida do justo é servir a Deus. A vida do justo é uma vida regrada. A vida do justo é uma vida autêntica. Portanto, Maria unge, e esse gesto de ungir indica que ela procura praticar a justiça. O justo vive da fé. E ungir os pés de Jesus para Agostinho, portanto, tem esse sentido. Seguir os passos de Jesus. Aqui está a fé. E além disso, não basta seguir os passos de Jesus. Para Agostinho é preciso viver com retidão. É aqui que entra a virtude da justiça. Então Maria unge os pés. Ela é uma mulher justa, uma mulher fiel, uma alma fiel. Depois, nós temos aqui também um detalhe interessante. Maria enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Para Agostinho, os cabelos, eles são, vamos dizer assim, coisas supérfluas. Para Agostinho, o cabelo é uma coisa supérflua do corpo. Não é a coisa principal do corpo. Não é o elemento principal do corpo.
A gente consegue muito bem viver sem cabelo ou viver com pouco cabelo, mas dificilmente a gente consegue viver sem enxergar. A dificuldade é maior não enxergar, não escutar, do que não ter cabelo ou ter pouco cabelo. Então Agostinho classifica o cabelo como uma coisa supérflua do corpo e tem uma conotação social. Indica aquilo que deve ser dado aos pobres. Então o que Maria faz? Enxuga ou limpa os pés de Jesus com cabelo. É como se ela oferecesse para Jesus aquilo que para ela é supérfluo, mas para Jesus não é. E a partir daqui, Agostinho, então, ele mostra o sentido social dessa atitude de Maria. Quer dizer, lavar os pés de Jesus significa cuidar dos pobres. O supérfluo não pode ficar conosco. O supérfluo tem que ser dado aos pobres. Agora, esse supérfluo aqui, a palavra supérfluo, nós temos que entender bem. Essa palavra vem do latim, superfluere. Significa escorrer, o escorrer de um líquido. Então, é como se supérfluo fosse aquilo que a gente não consegue segurar, aquilo que escapa da nossa vida. Isso é o supérfluo. E isso que escapa, há muitas coisas na nossa vida que nós não temos necessidade, das quais não temos necessidade, e a gente consegue viver sem. E isso aí é que a gente deve oferecer aos pobres. Então, se eu tenho 2 túnicas, eu vou oferecer uma ao pobre. Se eu tenho 2 pares de sandália, eu vou oferecer um aos pobres. Esse é o sentido de supérfluo para Santo Agostinho. Então, o supérfluo para nós pode ser o necessário para os pobres, diz Agostinho. E também, prosseguindo na reflexão, Agostinho ele se detém nessa expressão no Evangelho: e a casa encheu-se do cheiro do bálsamo. Esse cheiro do bálsamo para Agostinho significa boa fama, caráter. O bom odor é a boa fama, o bom odor é o caráter. Os que vivem mal injuriam Cristo. Eles são, de acordo com Agostinho, de mau odor. Felizes os que vivem com bom odor. Mas, para Santo Agostinho, o bom odor, o perfume, ele também mata. Porque a gente sabe que Judas Iscariotes, o bom odor de Cristo, Judas Iscariotes não soube aproveitar esse bom odor. Por isso que Agostinho diz: o bom odor também mata. O mesmo odor é vida para uns e morte para outros. E a figura de Judas Iscariotes é um exemplo. O perfume de Cristo para Judas Iscariotes não foi um bom odor, foi um mau odor, porque ele não soube aproveitar. Então, o bom odor mata Judas Iscariotes. Judas não se e aqui é um detalhe também que Agostinho gosta de ressaltar. É que para Santo Agostinho, Judas não se percebeu como, vamos dizer, inimigo de Cristo só quando entregou Jesus, ou só quando ele deu o beijo em Jesus. Segundo Agostinho, Judas sempre foi um ladrão. Judas sempre foi um pervertido. Ele seguia Jesus, mas não seguia Jesus de coração. Seguia Jesus com o corpo. Isso é uma expressão de Agostinho. É como se ele completasse o número dos 12, mas não gozasse da felicidade apostólica. Ele seguiu Jesus, mas seguiu Jesus de uma forma exterior, não com o seu espírito, não com a sua alma. E qual lição tiramos dessa figura aqui de Judas, ou melhor, da presença corporal de Judas no grupo dos 12? Santo Agostinho diz assim: o Evangelho quis nos ensinar a tolerar os maus e a evitar a divisão do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus nos deu o exemplo da paciência,
no sentido de suportarmos na comunidade cristã os maus, aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda estão só de corpo na comunidade e não estão de alma. Então devemos ter paciência para com esses, porque a igreja é santa, mas formada por pecadores. No seu seio existem pecadores. E Agostinho adverte isso. Jesus suportou Judas no grupo dos 12. Teve paciência. Então também devemos ter paciência. É claro que aqui o pano de fundo de Agostinho, ao fazer essa interpretação da presença de Judas no grupo dos 12, o pano de fundo é o donatismo. O donatismo foi um cisma da igreja africana e os donatistas, eles pregavam uma igreja de santos, uma igreja pura. Eles não tinham tolerância para com os pecadores, sobretudo os pecadores públicos. Então, o pano de fundo aqui é a questão donatista. Agora, Santo Agostinho diz, Judas não é um ladrão qualquer, é ladrão da bolsa do dinheiro. E esse dinheiro é do Senhor Jesus. Então, ele é ladrão do dinheiro do Senhor, ele é ladrão do dinheiro sagrado. E aqui Agostinho faz uma aplicação à vida eclesial. Quem tira dinheiro da igreja, quem tira alguma coisa da igreja, é semelhante ao perverso Judas, porque aquilo que pertence à igreja pertence também aos pobres. Então ele entrava e saía com os 11 discípulos santos. Ele compareceu, Judas compareceu como eles na ceia do Senhor. Pôde até se confraternizar com eles, mas não os manchou. Esse é outro ponto interessante. Não existe, é claro, não existe uma contaminação do pecado, como existe a contaminação do coronavírus. A gente não contamina o outro com o pecado. Às vezes o mau exemplo, sim, pode levar o outro ao erro. Mas se a pessoa estiver no caminho certo, se a pessoa estiver certa de sua fé, convicta, seguindo os princípios da fé cristã, é claro que essa pessoa não vai se deixar levar por aqueles que ainda estão no meio caminho da conversão. Essa é, portanto, a mensagem nossa para você, internauta. Nós precisamos ser esse perfume de Jesus para todas as pessoas. Temos que seguir aqui o exemplo de Maria, que lavou os pés de Jesus, que ungiu, melhor dizendo, os pés de Jesus. Precisamos também lavar os pés uns dos outros. E isso a gente faz com a graça de Deus. Então, que Ele nos conceda isso.